Caso Bizarro é um podcast criado por uma beba na fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Aurelo. Por R$9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do Caso Bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada! Sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E hoje, gente, é especial. Por que é especial hoje? Porque tem um convidado muito especial, que é o João! E aí, Mabê? Ai, amiga, obrigado pelo convite. Foi tudo! Eu já queria que você viesse. Sim. Mas é sempre bom a gente fazer pessoalmente, né? Porque a gente sempre gravou, tipo, online. A gente se vê várias vezes, em vários lugares. Mas a gente gravou, a maioria das vezes, sempre online as gravações, verdade? É verdade, não gostei. Quero voltar. Agora a gente tá chique, porque o online evita da gente ficar naquela coisa, tipo... Não, vai você, naquele delayzinho, sabe? Aquele delayzinho, exatamente. Acho que a gente se olhando, a gente se entende, né, visualmente. Às vezes um fala assim, não, pera um pouquinho. Exatamente. Vai. Então tem a linguagem corporal, gente, que a gente tá trazendo aqui nesse episódio pra você. Exato, tem mais envolvimento. É toda uma experiência, sabe? É uma sabe, experiência. A gente tava falando sobre isso hoje, gente, que eu contei... Resumindo rapidamente, que eu fui numa sorveteria, mas eu não queria tomar um sorvete. Eu queria viver uma experiência. Experiência de um sorvete. De um sorvete, bem né? específico. Então, o que é uma experiência de um sorvete? Ela é muito específica, né? Eu, como publicitária, infelizmente, não é uma coisa que eu falo assim, com muito orgulho. A gente quer transformar tudo numa experiência, né? E eu também tô transformando esse programa de hoje numa experiência. Porque, João... A gente não vai só ler Caso Bizarro. Não. E eu não contei isso pro João antes, tá? Ele chegou aqui achando que ele ia ler Caso Bizarro. Começa a rir desesperadamente. E agora ele vai ter que fazer uma mímica. E agora você tem 30 segundos, vai, valendo. Não, e agora, além de ler os Casos Bizarros, que vão sim ter Casos Bizarros, a gente também vai jogar um joguinho que é Black Stories, que é o que é esse joguinho? São enigmas que a gente lê a primeira frase e aí a outra pessoa precisa adivinhar. Com perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Isso, ou a gente pode sempre usar sim ou não ou indiferente. Indiferente que é bom. Eu amo também. Indiferente, porque ela não significa nada. Indiferente. E aí no final sempre dá briga, porque você fala, mas é indiferente por quê? Essa informação é importante sim. Exato. Bora começar. E agora a gente vai começar, então, o quadro que é Monstro de Infância. Tá. Então é o seguinte, João. Todo mundo que eu tô trazendo aqui, eu estou fazendo uma pergunta básica, tranquila. Qual é o teu monstro de infância? Pra te dar uns exemplos aqui, já teve o Homem do Saco, já teve a Autópsia do ET. Sim. Já teve, sei lá, fulano vizinho da minha casa que me assustou. Então, assim... Qual que é o fofão? Tá, entendeu? eu tenho 2. Você tem 2, bora. Putz, é quase 3, mas são 2. O primeiro é o Cid Moreira. O Cid Moreira é a voz assustador. do Cid Moreira. Porque ele dublava o Mr. M no Fantástico. Uhum. E eu tinha muito medo do Mr. Sim. M, muito medo. Aquela máscara do Mr. M, ela me assustava muito. E eu, quando eu era pequeno, eu associava a cara do Mr. M com a voz do Cid Moreira. Então eu achava que a voz do Mr. M era a voz dele. Sim. Então, tipo, Linha Direta... Sabe, quando tinha umas narrações do Linha Direta que o Cid Moreira fazia, eu morria de medo. Até hoje, quando ele dá uma entrevista ou outra, eu dou uma arrepiadinha, assim. É o mesmo específico do Cid Moreira. E eu tenho um outro, que é o que acontece. A minha mãe, ela, por muito tempo, ela fez doce pra vender pra fora de casa. Uhum. Então, ela fazia um doce de coco que era muito famoso. Muito, muito, muito famoso. Uhum. E as pessoas gostavam muito desse doce de coco. Então ela comprava sacos no hortifruti da minha cidade do coco fruta. Que é aquela fruta marrom peluda. Tá. Sabe? Vamos ver onde isso vai chegar. E ela tem 2 furinhos, eu não sei se você já percebeu. Ela parece tipo uma bolinha de boliche, o coco, né? E ela comprou um saco daquilo. E eu
como era pequeno, o saco ele era meio que do meu tamanho. E eu achava que o coco eram alguns monstrinhos, bichos, sei lá. Meu irmão é 7 anos mais velho que eu. Olha a merda aí, sendo anunciada, não é mesmo? Meu irmão é 7 anos mais velho que eu. E um dia, ele me trancou dentro da cozinha, com uma luz acesa na área de serviço. E aí, não sei por que essa luz refletiu na minha cabeça de criança, nesse saco de coco. Meu Deus! E aí, eu fiquei por muito tempo traumatizado, com medo do coco. De ir no mercado e chorar no hortifruti quando eu via o coco. Meu Deus! De medo mesmo. Porque eu achava que aquilo era um bicho que ia me pegar, assim. Juro pra você, assim, durou até uns 10 anos de idade. Não foi uma coisa durou muito até semana criança, passada. não. Mas eu acho que o Mr. M é o maior de todos pra mim, assim. Mas até hoje. pera, O que até hoje me dá uma arrepiada. Dá arrepiada. Eu tô muito interessada no coco. No coco, tá. Preciso entender mais. Eu preciso de mais desse coco. Mais infos. Você, tipo, por exemplo, se você hortifruti tá, mas você vai na casa de uma pessoa. É que não tem coco, né, na casa de ninguém. Agora a gente não vê isso mais no mercado. Agora a gente já vê ele mais quebrado. Mas nos anos 90, nos anos 2000, tinha muito. Tinha muito. E você ficava sempre nervoso. Meio tenso, uma coisa que me dava... Ou se você visse um só, não era tão problemático. O problema era a turminha de coco. Um já dava medo. Porque peludo é uma fruta feia, é uma gente. fruta feia. É uma fruta feia. Falei fruta. Uma fruta feia. Uma fruta feia. É uma fruta feia pra caramba. Então, tipo, aquela treco meio peludo e tinha 2 buraquinhos que eu achava que era olho. Juro, assim, isso me arrepiava até uns 10 anos de idade. Eu ficava com medo. Eu tratei na terapia e tudo. Mas você chegou a contar pra sua mãe sobre isso? Contei. Então aí ela sempre tomava um cuidado pra não deixar eu ter contato com a fruta. E ela fazia o doce. E ela fazia o doce, que era o trabalho dela, era o que me alimentava, sabe? Muito ingrato essa criança, caraca. Já pensou ter que alugar uma casa com 3 quartos, que tem que ter um quarto do coco? Mas era muito medo, assim, tipo, de chorar. Tipo, da minha mãe me levar no supermercado e eu ver o negócio e chorar, assim, de ficar assustado. Muito doido. Mas hoje não, assim, tipo, você não lembra. Não tenho nenhum carinho por ele. Tá? Não é nada que eu... Não é assim também amigo do coco. Te amo, que delícia. Não é. Não é, entendi. Mas o Cid Moreira e o Mr. M, eu me arrepio até hoje. Vamos então imaginar a seguinte cena. Tá. Você tá na praia. A praia, ela pede, né? Pede uma aguinha, uma coisinha assim. Chega o Cid Moreira com um coco na mão. Você acha que voltaria a travar gatilhos? Não sei, porque eu acho que a minha atenção ia ver o Cid Moreira de sunguinha, sabe? Tipo, na praia, não. Com o coco na mão. E aquela voz empossada, né? Ele tem uma voz forte. Meu Deus, eu tô perfeito. Inclusive, Dantas, põe um pedacinho aqui do Mr. M, só pra galera entender do que a gente tá falando. Mr. M assume a postura do mágico absoluto. E a mulher vira um tigre de mais de 200 quilos. Então é isso, gente. Vocês acabaram de ouvir. A voz era realmente assustadora. Então era muito. Linha Direta sentido. também, lembra do Linha Direta? Linha Direta dava bastante medo. Eu lembro de um episódio do Linha Direta que era o episódio do Batomushi. Do naufrágio do Batomushi. E tem uma cena que é uma mulher que ela tá se afogando e ela olha direto pra câmera e dá um sorriso. Nossa, mano. Assim, essa a questão cena, eu lembro direta é que ele tinha umas coisas que eram completamente desnecessárias. Tipo, essa atuação é desnecessário. Essa cena, ela tá na minha cabeça até hoje. Tem um episódio que eu fiz, que tá até do Modus Operandi, que eu conto a história do edifício Joelma. Sim. Que é uma tragédia que aconteceu, mas que tem também essa discussão do sobrenatural e tal. E tem um episódio do Linha Direta sobre isso e eu fui assistir o episódio todo pra poder lembrar e saber como que eu ia tratar sobre ele no episódio. E, gente, eu conto, né, como foi chocante pra mim, porque eu não sou uma pessoa com medo, assim. Tipo, as pessoas falam, você tem medo e tal, mano... Não. A quantidade de coisa que eu leio, que eu vou atrás e tal, tanto do Modus quanto no Caso Bizarro. Se eu fosse uma pessoa medrosa, gente, eu não faria. Tava desempregada, né, galera? Eu tava desempregada. Então, assim, não sou uma pessoa, tipo, de... Eu sou medrosa pra filme de ficção, gente. Sim. Sou a pessoa mais medrosa do mundo, assim. Eu tenho mais medo com coisa que eu acho que pode acontecer comigo. Tipo, uma coisa, sei lá, um vizinho psicopata, sabe? Sim, do que um fantasma. Mas pra filme de ficção, eu sou muito medrosa, realmente.
Agora, pra, tipo, coisas assim, aleatórias, não, sabe? Tipo, ler uma história, alguma coisa e tal. E eu assistindo Linha Direta, eu fiquei apavorada. Porque ele conta uma história e, de repente, quando passa de um quadro pro outro, fica assim, tipo... Tipo assim, sabe? Tipo, ficam umas pessoas sussurrando. E aí dá uma trilha sonora. Meu, a galera que fazia a trilha sonora do Linha Direta, principalmente dessa fase de mistérios que eles faziam, que não era de crimes reais, eram dos mistérios que aconteciam, sobrenaturais e tal. Gente, tá de parabéns, porque assim, é terror puro, assim. Então, quando as pessoas falam, eu tinha medo do Linha Direta, gente, era realmente mas era algo pra dar medo traumático. mesmo. Mas eu tinha muito medo. Esse episódio do Batomushi, pra mim, ele... Gente, sério, eu até hoje lembro. Tem coisa que eu até hoje lembro. Impressionante, né? A gente só fica aquela lembrança do... Podia voltar o Linha Direta, né? Eu ia gostar. Vai voltar, né? Imagina você apresentando a Linha Direta. Seria tudo pra mim. Seria tudo pra mim. Bom, então agora vamos pra um outro quadro. Sim. Que é, na verdade, não é quadro, né? O nosso joguinho agora chegou. A gente vai jogar. Então, só pra explicar rapidamente de novo, galera, é o seguinte. Eu vou ler uma frase, né? Tipo, tem sempre um título e uma frasezinha. E daí o João vai ter que descobrir o que aconteceu, que tem aqui atrás, né, da cartinha, tem a história toda. Ele vai ter que descobrir o que aconteceu. E pra descobrir o que aconteceu, ele vai me fazer perguntas. Eu só posso responder sim, não ou indiferente. E acho que a gente pode estabelecer, depois a gente entende, mas a gente pode estabelecer também um tempo. Se tiver muito tempo demorando e não tá chegando em lugar nenhum, a gente vê como é que faz. Dá uma dica. Vamos inventar, né, gente? Porque aqui o programa a gente que faz. Regras foram feitas pra serem corrompidas. Pra serem corrompidas. Eu ia falar cumpridas. Então eu vou começar aqui Tá. com um caso que é Um Amor de Bichinho. É o título da história. Então, Um Amor de Bichinho. Uma mulher morreu porque gostava de brincar com seu animal de estimação. Tá. Tá? Esse animal é um cachorro? Não. Um gato? Não. É um animal... É um mamífero? Não. Ela tem alergia a esse bicho? Não. Ai, nossa, eu jurava que era essa. Ela não tem alergia a esse bicho. Esse bicho é um réptil? Sim. É uma cobra? Não, Mas é um réptil. Mas é daquela família ali. É um réptil, é da família da cobra. Vamos deixar assim, é da família da cobra. Tá. Esse animal é venenoso? Não. Ah, não é venenoso. Não. É realmente o bicho mora na casa dela, esse bicho. Sim. É com ela ali. Tá com ela ali. Tá. Ela dorme com esse bicho? Indiferente. Putz. Essa brincadeira, ela tem uma periodicidade? Tipo, ela brinca todos os dias? Não. Isso impacta... Tá. Eu tava com a pergunta do sim, né? Tá. Putz, esse bicho mordeu ela? Não. Uma mulher morreu? Ela morreu? Ela foi presa porque ela tem esse bicho? Porque é o tráfico animal? Não. Foi muito longe, né? Foi. Sim. Foi. Caraca, uma mulher morreu porque ela estava jogando seu animal de estimação. É só um animal? Sim. Ele gosta dela? O animal? Indiferente. Ele é um animal que normalmente as pessoas brincam? Não. Então é um animal exótico? Sim. Tá. Da família da cobra. Sim. Esse animal é dela mesmo, não tá tipo no zoológico, não, né? De novo a pergunta. O animal é dela, sim. Tá no zoológico? Não. Não. Ai. Eu vou ler aqui porque eu acho que vai ser importante você, tipo, eu ler esse específico de mistérios. Tá. Que o que seria isso? As histórias te puxam com seus encantos sem deixar espaço para esperanças. Mas dessa vez tratam de alienígenas e extraterrestres, Dráculas e dragões, elfos e espíritos, gnomos e unicórnios, bruxas, magos, fenômenos sobrenaturais e histórias perturbadoras vindas do além. Então é de outro mundo esse bicho. Sim. É um ET. Não. É um reptiliano. Não. É a Rainha Elizabeth. Sim. Tá. Esse animal, ele existe? Não. Ah, ele não existe no ideário do que a gente entende quanto animais, tá? Mas é um animal que... Tá bom. Entendi. Da família da cobra. Isso. Que porra é essa?
Tá, eu já entendi o conceito do animal. Isso é importante pra eu desvendar a história? Sim. O animal? Sim. Tá. Então vou focar no animal. Isso. Ele é verde? Indiferente. Indiferente mesmo. Tá, a cor dele não impacta muito. Ah. Gente, Mabê! Eu tô muito bugado. Vou dar uma dica. Tipo assim, como que ela morreu? Foca nisso. Ah, ela morreu picada por esse animal. Não. Ele matou ela. Sim. Ele comeu ela. Não. Ele jogou veneno nela. Não. Gente, como que ele matou? Ele mordeu alguma coisa dela, tipo... Não. Nhau. Oh, meu, nhau. Ele abraçou ela igual a cobra. E matou ela esmagada, igual as Não. cobras fazem. Não. Ele nem encostou nela. Ele olhou, ele matou com o olhar. Sim. Ele matou com o olhar? Sim. Ele tem laser no olho? Ele matou com o olhar? Sim. É a medusa? Não. Olha, tô no caminho então. Ele petrificou ela? Sim. Sim. Eu acho que já deu. Ah, Eu acho que já deu. então vamos lá, vamos lá. elaborar. Esse bicho é eu não sei que bicho é, uma cobra ou não sei o que, mas é da família lá da medusa. Acho que não é da família da cobra que da medusa. É, da família da cobra da medusa. E ele matou essa mulher petrificada. Com o olhar. Sim, É isso? é isso. Pronto, esquece. Que bicho é esse? Vamos lá. A mulher tinha comprado uma belíssima iguana. Iguana. O que ela não sabia era que aquele réptil era, na verdade, um basilisco. Ah, basilisco, isso. Um dia, então, quando a mulher olhou por muito tempo nos olhos da iguana, entre aspas, ela virou pedra. Entendi. Entendeu? Então, Que ótimo esse! É muito bom, eu adoro muito bom, esse. muito legal. Eu adoro. E tem a foto da iguana E tem a aí. foto da iguana atrás. Tá, posso ir? Pode. Sem vergonha, sem querer. Sua boa vontade em ajudar rendeu a Kant, que é o nome do cara, um belo de um tabefe. Esse é o nome dele mesmo? É, Tá. Ele é um homem? ele é um homem. Ele é um padre? Não. Porque a foto, só pra explicar, gente, a foto parece um padre, não parece? Não, mas não é um padre, não. Não é um padre não, então é bom perguntar. Aconteceu algo na orelha dele? Não. Só explicando também, gente, na foto parece meio que um sangue, não sei, uma coisa saindo da orelha dele. E aí dá pra entender como se fosse fogo e tal. Sua boa vontade de ajudar rendeu um belo tabefe. Sim. Ele tentou realmente ajudar? Sim. Ele tentou ajudar uma outra pessoa? Sim. Essa pessoa não precisava de ajuda? Não. Não precisava. Essa pessoa tinha alguma deficiência visual? Não. Essa pessoa tinha alguma deficiência auditiva? Não. Tá, então ele queria ajudar uma pessoa. É diferente. É diferente, tá. Ele queria ajudar uma pessoa e essa pessoa não precisava de ajuda. Essa pessoa parecia que precisava de ajuda? Sim. Tá, essa pessoa parecia... Por que ela parecia que precisava de ajuda? Era uma senhora? Sim. Sim, mais ou menos. Putz, não. Senhora Não, tá. não era uma senhora, não. Era alguém tentando atravessar a rua? Não. O lugar importa? Sim. Era um lugar aberto? Sim. Era uma rua? Sim. Era uma rua específica? Não. Fiz Então por que importa? Não. Não por que importa, garota. Aquelas coisas a brincar. Só pra vontade de ajudar. Tá, então ele quis ajudar. Ela bateu nele? Sim. Ela deu um tapa nele? Sim. Ele chegou a encostar nela? Não. Ele olhou pra ela? Sim. Ela tava com alguma coisa desabotoada? Sim. Sim? Tinha alguma peça da roupa dela que tava saindo? Não. Tinha alguma peça da roupa dela que parecia que ia cair? Não. Tava Ele não encostou nela. Mas ela tava desabotoada. Tá. Mas assim... é indiferente que ela tá desabotada Tá. ou não, mas assim, tudo indica que sim. Tudo indica que sim, tá? Ele não encostou nela. Ele fez menção de encostar nela? Não, em nenhum momento. Ele falou alguma coisa que deixou ela constrangida? Não. Sua vontade de ajudar rendeu a um belo tabefe. Se ele não encostou ela, como ele tentou ajudar? Ele tentou ajudar gritando? Não. Ele tentou ajudar gritando? Não. Não. Ele tentou ajudar... Não, ele não encostou, né? Não. Ele chamou atenção pra cima dela? Tipo, das Como pessoas assim? na rua? Não, não. Não? Sem vergonha, sem querer.
Sem vergonha, Sem sem vergonha, querer. sem querer. Parece sexual, assim, como se ele tivesse visto a calcinha dela, sabe? Eu não sei. A calcinha dela tava aparecendo? Diferente. O sutiã dela tava aparecendo? Diferente, mas vai pra frase anterior que você falou. Sem Meio vergonha, sem querer, te lembra? Tá. Algo sexual. Ele parecia um tarado. Não. Não. Ele chavecou? Não. Ele olhou pra ela de alguma forma? Não. Nope. Vamos lá. Parece uma coisa sexual. Gente, não sei, dá uma dica. Como você ajuda pessoas na rua? Como você ajuda pessoas na rua? Perguntando se precisa de alguma ajuda? Sim. Ele perguntou se ela precisava de ajuda? Não. Ele já foi ajudar? Sim. Ele foi tentar encostar nela? Não, ele não encostou nela. Não sei que ele não encostou, mas ele foi tentar encostar. Nossa, não sei. Esse homem estava como? Ele estava andando de roupa? Não. Sim. Ele estava andando apressado? Não. Na rua. Como você se locomove na rua? Ele estava dirigindo? Sim. E ela estava andando? Sim. Ah. E ele parou? Sim. Pra ela passar? Não. Ele parou Sim. pra ajudá-la? Sim. Mas ela não precisava de ajuda? Sim. Ela tinha caído? Não. Ela tava com calor? Não. Gente, Uma não água. sei. Ele tava de carro e ele parou. E ele fez o quê? Ah, ele deu carona, ele ofereceu carona? Sim. E ela disse que... E ela bateu nele? Sim. Por quê? Por quê? Ah, ele achou que ela era... alguma coisa? Que ela queria vender alguma coisa? Não. Tipo... Ele não achou. Nossa, não sei. Quer que eu fale? Quero. Mas o caminho tá muito no caminho, Tá assim. muito no caminho, mas acho que eu não... Tá. Ah. Kant viajou para Israel e explorou o país com seu carro. Cruzando a rua à noite, ele viu uma jovem em pé numa rua, né? E pensou que ela poderia precisar de carona. Ele parou o carro, mas o que ele não sabia é que ela estava vendendo serviços sexuais. Ah. Então ele ofereceu carona pra ela. Ah. Ela entrou no carro achando que ela ia realizar um serviço sexual. Só que ele não ia nada. Aí na hora que, como ele não tava afim, ela deu um tabefe nele e desceu do carro. Ah, nossa, tava muito perto. Tava muito perto, muito, muito perto. Vamos lá. A cerimônia. Sim. Com isso, ninguém contava. Valéria morreu no meio de uma cerimônia comum. É uma igreja? Sim. É um casamento? Não. É uma missa de 7º dia? Não. É uma igreja? Sim. É um tipo de ritual Sim. velando a morte de alguém? Não. A cerimônia é sobre alguma pessoa sobre algo que a Valéria se afeta muito? Sim. Pergunta complexa, né? É. Mas a Valéria, ela tá lá porque ela quis. Nessa cerimônia. Sim. Alguém matou ela? Sim. Ela morreu por alguma... É uma pessoa que matou ela? Não. É um ET? Não. É uma entidade? Sim. Um espírito? Não. Não é exatamente, não é Mas entidade. Tá, não é uma entidade, mas é um... Tá relacionada à igreja? Sim. Eu vou te dar uma dica. Nunca pensa que a foto necessariamente é o retratando a realidade. Você tá olhando essa foto, tá achando que Essa é a Valéria. Essa não é a Valéria. Não. A entidade é uma mulher? Essa coisa? Não. Tá. Então as pessoas ficaram muito tristes quando viram a Valéria morta. Foi chocante, assim. Tipo, meu Deus, Valéria. Imagina que... Imagino que sim. Ela foi possuída? Sim. Ela foi possuída! Sim. Ela foi possuída! Sim. Ela foi possuída por um demônio Sim. dentro de uma igreja. Não. Foi demais agora, né? Ah. Ela foi possuída por um demônio. foi possuída por um demônio. E esse demônio corrompeu o corpo dela quando ela morrer. Mais ou menos. Vou ler, Vai. mais ou menos. Mas a Valéria é um bebê. A Valéria é um bebê. É, um Essa bebê. é a mãe da Valéria. Nem Era o sempre batizado da Valéria! Sim. Putz.
Valéria, ainda bebê, foi possuída por um demônio. Tô achando a outra história que eu escolhi muito ruim. O Abel e a Su são muito melhores. Quando na cerimônia religiosa o padre a benzeu com água benta, o demônio saiu do seu corpo. Sem o demônio, o corpo dela era muito frágil e não teve condições de continuar vivo. Nossa, essa é boa de adivinhar, hein? É boa, é tudo. Nada para molengas. Nada para molengas. 10 vezes, o aço frio havia perfurado a carne de Pedro. Ele estava feliz por isso acontecer pela 10ª vez. Vamos lá, normalzinho. E aí tem um porco cheio de coisas, de aços, né? De faca e garfo. Então tá. O Pedro é uma pessoa? Sim. O Pedro foi perfurado? Foi. O Pedro foi perfurado 10 vezes? Sim. Essas perfurações machucaram o Pedro? Sim. O Pedro foi... Nada pra molengas. 10 vezes o aço frio. O Pedro é um adulto? É. O Pedro achava que ele merecia? Sim. Que loucura, Pedro. Doidão, hein, Pedro? Pedro, você tá doidão. O Pedro fez piercing. Não. Botou um piercing no septo. Botou 10 piercing. É uma cirurgia? Não. Ele pediu pras pessoas enfiarem coisas nele? Sim. O Pedro é um faquir? Não. O Pedro queria provar que ele era forte. Sim, isso sim, mas por quê? Por que o Pedro tá fazendo isso? Essa é a grande questão. Essa é a questão. O Pedro está fazendo isso pra ajudar alguém. O Pedro acha que ele mereceu, não é o emprego dele, ele fez isso pra ajudar alguém, pra ser perfurado. Iam perfurar outra pessoa? Sim. Então o Pedro se voluntariou pra ser perfurado. Não. O Pedro entrou na frente. Não. Por que o Pedro... O Pedro não foi o único perfurado, vai. Foram várias pessoas perfuradas. E por quê? Não sei, gente. Por que perfura os outros? O Pedro é uma pessoa. Sim. É algum tipo de tortura? Não. É algum tipo de punição? Não. Tradição? Sim. Meu Deus! É uma tradição. Uhum. E aí o Pedro não queria que furassem uma pessoa mais nova. Não. Não, nada a ver. Acho que é isso, acho que você adivinhou. Conta. Acho que você adivinhou. Acho que foi isso. Pela 10ª vez, Pedro se ofereceu para um ritual de Páscoa na sua aldeia natal. Depois de várias chicotadas, os homens são fixados em pregos e ferros numa cruz de madeira. E depois as suas feridas são tratadas. Gente, pra quê? Aí que eu te É bolsonarista, eu, hein? Por isso que ele estava feliz, o Pedro, entendeu? Porque era uma coisa que era um ritual deles. Sim. E tá, beleza. Vamos pro último, então. Tá. Não. Eu tenho mais um, mas aí eu achei ele meio ruim mesmo. Então vamos. Sem serviço. Tá. ET não conseguiu telefonar pra casa. Gert já estava preocupada. Gert é a dona do ET. Não. Amiga. Não. Esposa. Não. Parente. Sim. Parente. Sim. Tem um laço familiar aí. Ele tava em viagem? Não tava. Ele tava numa missão, tipo... Não. Tá. Isso foi na Terra? Sim. Aconteceu na Terra. Sim. A Gert não tá na Terra. Sim. Sim, não está. Não, então não. Ela tá... Me perdi. Ela tá na Terra. Ela está na Terra. Tá, então eles estão no mesmo planeta. Sim. Ele é um ET. Não. A Gert é um ET. Não. Então não tem ETs envolvidos. Não. Não tem ET. É o apelido dele. É só o apelido dele. Sim. Não tem ETs envolvidos. Não. Ele foi roubado? Não. Morto? Não. Ele tá sem sinal? Sim. Tava em casa. Eu acho que já dá pra falar, mais ou menos. Ele tá sem sinal. Caiu o 3G, não pagou a conta. Sim. Ah, é? Ele não pagou a conta do celular, por isso ele não conseguiu ligar pra mãe dele. O grande mistério era descobrir que o ET não é o ET. Exato. Gente, eu amo, sério. Esse jogo é perfeito. Mas eu fiquei... O da Valéria foi o pior pra mim. Da Valéria foi. Não, nossa. porque é isso. Não dá pra gente, tipo, acreditar em... Às vezes fala, tipo, que nem o negócio que é um porco lá. Tipo, fica parecendo que o Pedro é um porco. Mas nem é. Mas por isso tem que perguntar. Tipo, Exato. é um animal? É um animal que existe? Mais a representação da facada, né?
Eu amei. Vou falar pra você, cara ouvinte, cara ouvinta. A Mabê, eu falei, ela trouxe 2 caixinhas. Aí eu falei, nossa, Mabê, você tem 2 dessa caixinha? Ela, eu tenho 10. Ou seja, pano pra manga. Não, eu tenho muito desse joguinho que a Galápagos me mandou. E eu amo jogar, acho muito divertido. Muito bom. Ai, ai. Bora, então, ler os casos, né, gente? Bora lá, a gente veio né? pra isso. Bora lá. O lobisomem da camisa amarela. Oi, Mabê e convidados, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem, Mabê? Tá tudo bem, então tá tá tudo bom. bem. Meu nome é Rafael e tô amando o podcast novo. Hoje eu vou contar pra vocês uma história que minha avó Terezinha me contava quando criança. E é a fonte do meu maior medo. Lobisomem. O Taylor Lautner, tá? Segundo ela, a sogra de sua irmã vivia em uma roça que tinha várias criações de porcos, galinhas e etc. Sua casa era estilo colonial, daquelas que tem um assoalho bem alto e as janelas azuis imensas. Provavelmente era uma casa branca, né? Sempre é uma casa branca com janela branca. Certa noite, alguns dias após ter dado à luz a um dos filhos, ela estava sozinha. Seu marido havia ido fazer uma pequena viagem à cidade mais próxima, fazer alguns serviços por lá. Com outro que é isso? Retireiro? Retireiro? Deve de retirante, será? Retireiro. Com outro retireiro que morava por lá, marido de uma amiga. Retireiro é encarregado de um retiro, parceiro, morador de fazenda. Ah, tá. Então tá. Tá, um fazendeiro. Um caseirão. Então tá. Então o marido, ela tava sozinha, tinha acabado de dar luz, e o marido foi pra uma cidade fazer uma viagem mais próxima pra fazer alguns serviços. Até aí tudo bem. Eu amo, só até aí, agora começa. Até aí. Eis que ela escuta os animais fazendo muito barulho, desesperado, dando gritos agonizantes. Detalhe, era sexta-feira à noite, de lua cheia, daquelas que se vê tudo claramente, quando a lua tá quase iluminando, né? Então, óbvio, ela abriu uma janela que tinha vista para o terreiro e não vê nada mais à frente, até ela olhar para baixo. E ele está lá, imenso, pelos pretos, com um cheiro horrendo de morte e sangue. Como se fosse um cão andando em 2 patas, com braços compridos, arrastando pelo chão, um focinho protuberante e uma bocarra cheia de presas que mais pareciam facas enferrujadas. Uau. Ele vestia uma camisa amarela de botão da CBF. Mentira! E ele gritou, intervenção já. E ele gritou na porta do quartel. Nossa. Ele vestia uma camisa amarela de botão, toda estrupiada, puída e suja, provavelmente devido à chacina noturna. Ela congelou de medo e bateu a janela imediatamente. Jesus, eu não sabia o que eu ia fazer no meio disso, não. Eu ia morrer. Eu me jogava, falei, me leva já. Vê se vê um cachorro vestido com uma camisa amarela. Gigante, uns facas, né? Foi louco. Horrorizada, a mãe correu para pegar o filho e se agarrou a ele pelo resto da noite, sem poder dormir devido aos uivos agudos e constantes rondando a casa, juntamente com as batidas e barulhos de garras nas portas e janelas de madeira. Jesus, que desespero, essa mulher presa lá dentro. E foi no dia que ela deu a luz? Foi exatamente no dia? Foi no dia? Porque assim, gente, eu já tô apavorada. Após uns dias. Ah, tá. Após uns dias. Não que melhore também, né? Ela tava no porpério. No porpério, toda mais vulnerabilizada, né? Coitada, tendo que defender. A bicha ainda tendo que fugir de lobisomem. Nossa, cara. Tá vendo, gente? Não é fácil, não. Felizmente, ela sobreviveu àquela noite. E o dia amanheceu. Exausta pela falta de sono e pelo choro do bebê, mas movida pelo medo, ela saiu com a criança e foi a cavalo até a casa mais próxima, onde morava sua única amiga. Ao chegar lá, relatou tudo o que houve na noite passada. A amiga a tranquilizou, dizendo que devia ser um lobo ou algo assim, e logo desconversou. As duas conversaram mais um pouco enquanto tomavam um café, um bolo de fubá, era de Minas Gerais, né? E comentaram sobre a viagem que os maridos fizeram. No que a vizinha contou como seu marido teria voltado antes devido a motivos irrelevantes. Não entendi essa frase. Ah, tipo que o marido voltou antes, mas por motivos irrelevantes, assim, tipo, não teve nada... E comentaram, né? Tá. Entendeu?
Posso seguir? Todo mundo entendeu aí? Todo mundo entendeu? O marido voltou por motivos irrelevantes, tá? O marido voltou mais cedo. Mais cedo. Disse também que ele estava deitado no momento, descansando da viagem. Papo vai, papo vem. Chegou a hora de partir e a amiga a acompanhou até a porta, desejando uma boa volta. Ao montar no cavalo, viu de canto de olho algo jogado num canto do alpendre da casa. Uma camisa amarela, a mesma que ela havia visto na noite anterior, que a criatura que tanto aterrorizou trajava. Gente, será que era o marido? De imediato, ela cavalgou de volta para sua casa e aguardando a volta do marido. E ela jurou nunca mais voltar na casa da amiga. Foi esse o conto. Se é verdade ou somente uma história para assustar a criança, eu não sei. Mas essa história sempre me assustou e assusta até hoje. Beijo, Mabê, espero que tenham gostado. Rafael do céu. Gente do céu. Imagina, será que é o homem? É o homem, gente. Tá lá. E a mulher desconversou muito rápido. Falou que era um lobo. No início eu tive empatia. Eu falei, pô, mulher... Pensando assim, a minha amiga tá apavorada, não vou ficar perturbando a minha amiga, ela tá sem o marido e tal. Mas não, ela tava cobertando o marido. Será que ela tava cobertando o marido ou ela desconversou porque ela não acredita e a camisa só tava lá? Ah, minha camisa tava lá por quê? Alguém usou. Ou ela é a lobisoma, mas ou é o marido. É, mas não é perto? Mas teve que pegar um cavalo, né? Mas e você assim, entende, sim. Não, mas se você colocou se o lobisomem jogou a camisa lá, ela não viu o lobisomem? Não fez nada na casa deles? Ela não comentou nada sobre isso, né? Porque eu achei suspeito. Ela não comentou nada sobre. Mas eu fico pensando que pode ser isso também, né? De tipo, ela desconversou porque ela não queria falar sobre. E tava lá a camisa. E sabe o que pode ser também? Mas o marido voltou antes, né? O quê? O marido que não voltou. E o marido que não voltou, se não é ele que é o lobisomem? E ele fez essa viagem. O marido porque, que não gente, voltou. Como que você vai fazer viagem pra trabalhar 2 dias depois que a mulher teve um filho? Vamos começar por aí, né? Vamos começar por aí. E então, era noite assim, de lua cheia. Por que ele fez isso? Porque ele era lobisomem, ele não queria machucar nem a mulher nem o filho. Então ele fez essa viagem. Uhum. E o outro cara descobriu que ele era lobisomem no meio do caminho. Ou os dois fazem isso sempre, que ele vira lobisomem pra ajudar. E aí eles se desentenderam e acabou que ele pegou a camisa pra poder jogar. E agora quem disse que o lobisomem tava querendo matar ela? Uai, tá tentando entrar na casa. Mas não é o marido? Uai, mas o marido com umas garras, dando porrada. Querida, voltei. Querida, tô em casa. Mas e a chave? Cadê? O lobisomem não sabe usar a chave, não? Não sei, mas será que é tipo o marido... E ele não tá fazendo uma tentativa de comunicação. De tipo, olha, eu não... Com a faca no dente, com a faca enferrujada na boca. Não tá com faca enferrujada. Os dentes pareciam... Sim, eu sei. Olha, vai ver toda uma experiência. Mas, ó, já pensou? Tipo, será que não é o lobisomem chegando e falando, olha, eu sou legal. Olha, eu sou legal. Aqui, você namoraria um lobisomem? Tipo... Eu gosto de homem com pelo. Eu gosto de homens peludos. Por exemplo, se o Igor, né, chegasse e falasse assim, João, tem que te contar uma coisa. Sim. Sabe por que você nunca me viu na lua cheia? E aí contasse uma história dessa. De que ele é lobisomem? Eu acho que eu ia ver o calendário lunar e aí... Acho que a gente ia criar uma coisa de segurança, sabe? Tipo, uma grande gaiolona. Eu achei que era tipo assim, nesses dias ele vai embora. Não, uma grande gaiolona. Uma grande gaiolona. E aí eu ia colocar... Não, uma gaiolona mesmo, assim, com umas estruturas de ferro. Mas você ia fazer uma live assim, tipo assim, meu marido lobisomem. No TikTok eu ia fazer assim, um dia com meu marido lobisomem. Gente, hoje é lua cheia e vai rolar transformação. Então acompanha aqui na rede vizinha que meia-noite vai rolar live aí. E aí você pode fazer também um trabalho de transformação com maquiagem. Super! Né? Challenge, tipo, challenge. Uma transição, sabe? Nobody move this on the floor. Aí volta, bum, lobisomem. Tour na gaiola. Super! Cara, eu acho que um TikTok... namorando um lobisomem, eu acho que bomba. Eu acho que ia bombar muito. E eu acho que eu ia fazer isso. Criar uma grande gaiolona, trancar ele lá no dia de lua cheia. E deixar ele lá trancado, assim. Com um esquema de segurança. Com uma raçãozinha. Uma ração, umas carnes. Tá. Sabe? Umas coisas bem assim. Carne tá um pouco cara, mas... umas coisas pra ele se alimentar. Porque deve ser foda. Deve ser. E aí esperar ele voltar.
Entendi. Mas eu acho que eu manteria. Você acha que você manteria? Tá bom. Manteria. Não, tranquilo. Cortando a unha, Cortando a unha, é. escovando o dente, bom. tá tudo certo. Escovando as facas enferrujadas. As facas enferrujadas, tá tudo certo. Ok, gente, acho que temos, né? Acho que temos essa história aí, mas, Rafael, eu acredito. Eu acredito, e eu já mas eu quero queria mais culpabilizar informações. esse vizinho. Eu queria mais informações. Eu queria saber mais. onde tá o marido, pra onde esse marido voltou. Pergunta Exato. sua avó, ela sabe. E se ele aparecia nas luas cheias? Por que eu senti que o Rafael não uma desconfia frequência. do marido? Porque tem essa coisa toda que só Eu acho que desconfiou do marido da vizinha. Da vizinha, acho que ele acredita que é o marido da vizinha. Então eu acho que acho que você pode perguntar, tipo, aonde que o marido tava, se ele tinha frequência de aparecer na lua cheia, como eram essas viagens, quanto tempo ele demorava nessas viagens. É verdade. Acho que isso é importante. Rafael, manda aí, pede pra sua avó Terezinha dar uma atualizada pra gente. E vamos entender melhor aí. Vamos se falando, viu, Vamos Rafa? falando. A gente vai se falando. Vamos lá, o pedido da avó é a próxima história. Olá, Mabê e convidados. Avós, né? Hoje tá cheio de avós, né? Hoje tá vovozinhas. Olá, Mabê e convidados. Me chamo Vilma Souza, tenho 52 anos e sou muito fã de vocês desde o início do Modus Operandi. Ai, fofinho. Venho logo com uma ameaça. Tenho muitos casos pra contar, porque eu conto aqui. Quando a pessoa chega assim, não é só esse caso que eu tenho, não, eu gosto de falar que isso é uma ameaça. Tá me ameaçando. Sou de Janaúba, Minas Gerais, e venho de uma família muito sensitiva. Gente, falou Minas Gerais, a gente pode esperar coisa boa. É verdade. Porque Minas Gerais é o lugar, né? Meu país. Gente, pra quem não sabe, né, João e eu somos mineiros. Então, assim, já tá um episódio mineiro. De nascença e coração. De nascença e coração. Minha avó paterna ouvia e falava com espíritos, então sempre fui acostumada a ouvir ou presenciar histórias sobrenaturais. Normal, tá aí tudo bem. Tá aí tudo bem. A história que eu vou contar é da minha avó materna, que era tão diferente da paterna quanto possível, simplesmente porque era péssima. Amei. Amor em família. Para começo de conversa, ela escolhia os netos favoritos, e como eles tinham uma padaria, os favoritos sempre tinham do bom e do melhor. Pra mim, os outros renegados era pão embolarado e sobras, nunca as coisas novas e boas, e ainda cobravam dos meus pais. Gente! Que vó horrível. Ela vó é horrível. Ela falou que a avó é horrível. Eu pensei, sei lá, chatinha. Chatinha, sabe? Não, sua avó era realmente horrível. Não mexe na minha cristaleira. Sua avó é realmente horrível, parabéns. Tive que conviver durante 1 ano com esses avós, pois meus pais estavam de mudança para São Paulo, e assim eu não perderia 1 ano de aula. Esse foi o pior ano da minha vida. Ai, tadinha. Entendi. Eu tinha uns 8 anos, apanhava sem motivo, que horror. Não podia ficar no mesmo ambiente que eles, como se fosse uma estranha na minha própria família. Quando a minha mãe me visitava, minha avó mentia, falando que não a respeitava e que eu respondia muito. Mas era só porque eu apanhava e não chorava. No que ela respondia que só pessoas ruins que não choravam. Gente, que horror. Nossa. Então minha mãe veio me buscar e falou pra eu me despedir dessa avó. Quando eu me aproximei, ela me bateu na cabeça e, revoltada, respondi pela primeira vez. Disse que ela era uma bruxa e que ainda bem que nunca mais ia precisar vê-la. Minha mãe não viu a despedida e quando ficou sabendo o que eu fiz, já na estação do trem, pediu que eu voltasse e me despedisse com respeito e pedisse a bênção. Mas não o fiz. Só fingi e após um tempo voltei pra estação de trem. Me respeita, né? Gente. Uma avó horrorosa dessa, que bênção que eu, hein? Já em São Paulo, alguns anos depois, eu já tinha 12 anos. Vida mais ou menos normal, já tinha meu próprio quarto. Até que um dia, por volta das 3 da manhã, senti alguém sentando na minha cama, aninhando minha cabeça em seu colo, enquanto alisava meus cabelos. Pediu que eu a perdoasse, que eu era uma boa menina. Ainda sonolenta, eu pensei, nossa, a Inhá, era assim que chamávamos, veio pra São Paulo. Mas aí pensei, como que ela chegou sem avisar e tão rápido? Foi então que eu senti o quarto muito gelado e rapidamente olhei pro seu rosto e percebi que não era um rosto normal, parecia sombrio. Me levantei correndo, gritando pros meus pais que a Inhá estava no meu quarto. Eles acordaram muito assustados e quando a minha mãe entendeu o que estava falando, começou a chorar e falou, minha mãe morreu. Meu pai, um pouco incrédulo, depois de ir ao quarto verificar, disse que eu tinha sonhado. Mas na minha cama ainda tinha o formato de uma pessoa sentada na cabeceira. No amanhecer desse dia, recebemos a ligação comunicando o falecimento da Inhá. Então a mãe... Entendi.
Ai, foi isso mesmo. Essa história foi muito marcante. Espero que goste, queira mais, pois, como disse, tenho várias outras. Nossa, eu quero Amo outras. você e sucesso sempre. Primeiramente, sim, Vilma, você tá ameaçando e tem boas histórias. Boas histórias. Essa história é boa. Que eu acho. Eu tenho uma teoria. Vai. Também tem. A avó morreu, chegou lá no céu, o cara falou, aqui não. Ei. Aqui não, olha o que você fez com a sua neta. Você é ruim, você dava pão bolorento pra sua neta. E ela tentou dar um golpe ali. E ela tentou, tipo, voltar na casa pra tentar dar o golpe. Eu não gosto dessa avó, não. Eu acho que, assim, bateu a vida toda. Não a vida toda, né? Esse ano que ela morou com ela. Mas, assim, bateu, dava pão bolorento. Aí, no final, quer pedir desculpas. Ah, vou pro inferno. Então, ela falou uma coisa no começo, que eu venho de uma família muito sensitiva. Aham. E aí, uma informação que eu achei interessante foi... A menina acorda gritando quando ela é criança. E aí, ela fala com a mãe e tal. E a mãe fala, minha mãe morreu. Então, tipo, Sim. provavelmente a mãe sentiu que a mãe dela morreu. Eu senti que ela só sentiu que a menina viu. Tipo, quando a menina falou Não. que viu, você achou que não? Eu acho que, tipo assim, porque ela fala, olha... me levantei correndo, gritando aos meus pais que a Inhá tava no quarto. Eles acordaram muito assustados e quando minha mãe entendeu o que eu estava falando, começou a chorar e falar, minha mãe morreu. É. Então, tipo, ela meio que sentiu e meio que acreditou na menina e falou, gente, senti que minha mãe morreu. Sim. Porque eles só recebem a notícia de que a Inhá morreu no dia outro seguinte. dia de manhã. Então, assim, eu acho que tem um pouco de arrependimento da alma da Inhá, assim, do espírito da com Inhá, sabe? certeza. Tipo... Com certeza. acho que ela meio que se arrependeu. Não... Teve tempo pra pedir perdão, né, Inhá? Pô, teve tempo pra fazer isso antes em vida. Sim. Mas aí acho que ela teve que resolver essas coisas em outro plano, assim. É. Mas eu não sei, acho que voltar pra falar com a criança, assim, é um pouco até insensível, assim, né? Uma pessoa que ela maltratou tanto. E ela, pelo menos, a Vilma não comenta aqui de ter se incomodado, né? Não sei se ela gostou. Acho que não ela dá só pra se entender. assustou, assim. Se tipo... assustou, mas ela talvez tenha, não sei, o que você sentiu, né? Eu fiquei com raiva da avó, mas... eu fiquei com raiva da avó, eu entendo muito a Vilma, e eu acho que vem de um remorso também da avó, de tipo assim, nossa, eu fiz isso com essa... Eu fiz isso. Entendeu? Tipo, porque ela tinha 12 anos, ela saiu de lá quando ela tinha 8, então nesses 4 anos ela não teve nada pra, tipo, me perdoa aí, família, sabe? Mas eu gostei muito da história. Eu também. E tem uma outra coisa também, porque ela fala que a mãe dela manda ela voltar pra pedir a bênção da avó. E ela não volta. Ela não volta. E a avó que vai ainda depois E a avó pedir... que vai depois. Então, tipo, se ela não volta pra pedir a bênção também, não tem nenhum gesto de carinho entre essas duas pessoas. Sim. Porque talvez o único gesto de carinho fosse a bênção que ela não fez, né? Sim. Então, Nossa, tipo, é verdade, não não tinha tem- pensado nisso. Então não tem a nada, avó tipo, tentou... não tem nada que sela um perdão. Sim, Que a bênção faria isso, né? Tipo, bênção. sim. Enfim. Que bom que ela não deu, então, né? Que a avó que foi pedir, porque não merecia, assim, essa A Mabê bênção. tá numa Eu tô amargura. brava, eu tô mal, tô mal. Mas boa história, hein, Vilma? Eu adorei. Boa história. A sua história tem o melhor título de todos, assim, O encosto do Mega Hair. apenas. Apenas. Olá, Mabê, convidados e ouvintes. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos bem. Eu sou a Mari e o relato que eu vou contar aconteceu com a minha tia. Tipo Amor e Sexo, do Laura Miller do Amor e Sexo. Sabe? Aconteceu com a minha tia. Não sei como é tio. Eram anos 90, a filha mais velha da minha tia, desde muito criança, dizia que via e sentia algumas coisas sobrenaturais. E com o passar do tempo, a sua mediunidade realmente foi se desenvolvendo. Porém, quando esse relato aconteceu, a sua filha tinha por volta de 8 a 9 anos. A minha tia conta que passou uma semana inteira morrendo de dor de cabeça. Nenhum remédio aliviava seu sofrimento e todas as dicas que davam a ela não surtiam efeito. Na semana em questão, sua filha mal se aproximava dela e parecia estar muito acuada. Até aí tudo bem. Já tá péssimo, né? Já tá horrível, né? Um dia, minha tia foi colocar suas filhas pra dormir e assim que chegou perto da mais velha, começou a sentir aquela dor mais forte e reclamou. Eis que a filha disse a seguinte frase, abre aspas. É claro que você está com dor. Tem uma mulher andando o tempo todo atrás de você, puxando o seu cabelo. Fecha aspas. Gente, boa noite. Você aí,
Boa noite. Obrigado. Você agora com dor de cabeça, tem uma mulher atrás de você. Eu fiquei todo arrepiado na espinha agora. É, gente, se você tá ouvindo agora e tá com dor de cabeça, olha pra trás. Vou te dar uma olhada. Minha tia ficou petrificada. E como ela acreditava muito nessas coisas, no dia seguinte mesmo, ela foi até um centro de Umbanda, onde foi revelado que uma pessoa próxima havia feito um trabalho para ela e ela teria que fazer algumas sessões para quebrar aquele trabalho. Obrigada por ler e amo vocês. Gente. É puxado. E eu fiquei nessa dúvida, assim, será que se cortar o mega hair melhora ou tem que tirar o mega hair mesmo? Ou não tem Eu nada acho a ver? que o mega hair, o título é só uma piadinha. É só uma piadinha. Não, eu fiquei com isso na cabeça. Tipo assim, tudo bem, a mulher tá puxando. E aí, se eu tiro o mega hair, ela vai puxar o quê? Você tira o cabelo, você tira o mega hair. Não, mas eu acho Ela que... puxa o seu cabelo, né? Acho que é o pescoço, assim. Eu acho que... Começa a puxar sua perna, Eu você não vai sei, caindo. será que o cabelo tem alguma relação? Eu sim, não sei, eu achei que tinha. Eu acho que é mais a dor de cabeça do que o cabelo, sabia? É. Tipo assim, claro que você vai sentir dor. Tem uma mulher o tempo todo atrás puxando seu cabelo, tipo... Gente, apavorada. Será que alguém que fez esse trabalho aí foi com o fio de cabelo dela? Deve ser. Sabe? Aquelas coisas de tipo fio de cabelo, aquela simpatia que eles traem. Pra você fazer... pra poder puxar o cabelo, né? Será que foi alguém próximo? Pra ter contato com o cabelo. É. E o que me assusta é a criança saber, né? É verdade, né? É porque ela tinha Ela mediunidade avançada. Gente, mas eu ia ficar apavorada. Acho que eu ia ficar, tipo, na parede, assim. Tipo, não tem como a mulher tá atrás de mim na parede. Eu ia ficar só andando escorado na parede. Tipo, tentando me proteger. De não ter ninguém atrás de mim. Andar de touca. Andando de touca. De touca Mas de cetim. olha, mas enfim, pelo menos ela resolveu, né? Acho que foi na Umbanda e tudo deu certo. Acho que mas assim, imagina. Por É. que essa menina não falou antes? É. Claro, se tem uma mulher que... E sabe o que me apavora? Porque ela tava indo colocar a menina pra dormir. Quer dizer, a menina tava indo dormir e ela, claro, tem uma mulher puxando seu cabelo atrás. Eu O que ela assim, boa fez? noite. Eu fico... Pra mim, Mabê, sabe? Tem uma coisa que eu fico pensando que é... O que ela fez depois disso? Sim, a gente Porque quer mais se da isso- história, Porque né? se isso era de noite... O centro não tava aberto uma hora dessa. Ela teve que É esperar verdade. um dia. E ela não só teve que esperar o dia chegar... Como ela teve que como lidar teve com que isso, lidar de saber de uma emocionalmente com essa história. Por favor, volta aqui. Ela teve que lidar com isso, de tipo, caraca, Mari. minhas filhas estão dormindo e tem uma mulher puxando meu cabelo. Tem uma mulher, tem uma cretina aqui. Ela tá puxando meu cabelo. almoçando aqui. Mari, volta aqui e conta pra gente. Gente, a gente fica pedindo pro povo voltar, mas sério, conta aí o que aconteceu. Como que a sua tia lidou essa noite mesmo? Porque não deve ter sido fácil. Boa noite, filha. Vamos dormir, Boa né? noite. Sei lá, velho. Não, boa noite, mulher. É isso que rolou. Bora pro próximo. O espírito do vômito. Não tá bom hoje, né? É. Esse relato- vômito, é vó, é vó. cabelo, É é mega faca. hair. Esse relato tem base no episódio especial de Halloween Fit Lorelai Fox, onde vocês narram a história de um espírito que enforcou uma tia, vomitou verde depois da oração do credo e perseguiu a sobrinha da moça. Mas o esquisito é que o mesmo monstro branco com fetiche em pescoços me assombrou. Nossa, começou Sei. bem essa história, né? Muito boa. Na hora que percebi... Tipo, a história é uma merda, gente. Nossa, história boa, Muito hein? bom. Na hora eu percebi que eu tinha que relatar o que me aconteceu. O ano era 2020, eu tinha meus 14 anos. Então ela tem 16 Tem hoje. 16 hoje, uau. E estava exausta após um dia de aula. Então decidi fechar tudo no meu quarto, apagar a luz e dormir. Para contextualizar, eu sofro de ansiedade e depressão, que acarreta insônia e paralisia do sono com muita frequência. Nossa, que merda a paralisia do sono. Bom, ansiedade e depressão também, mas quem nunca, né, em 2020. Durante meu sono, despertei completamente paralisada, o que não é incomum. Então segui meu protocolo de desparalisação. Gente, Nossa, tem ela todo passa um por muito isso pra ter um protocolo de desparalisação, que se resume em tentar mexer os meus dedos dos pés de olhos fechados pra não ver nada. Perfeito. Ah, sim, porque se vê pode ser pior. Pode dar uma assustada. Mas o incomum foi que dessa vez senti uma mão em meu pescoço e um peso muito grande na minha barriga. Nossa. Então tive que abrir os olhos, porque se eu não abrisse, eu ia me cagar de medo. Foi aí que eu vi.
o monstro esbelto, magro de ruim, sabe? Completamente branco, com olhos fundos e pretos, quase como buracos e com membros muito, muito longos, semelhante ao Slenderman, só que pelado, me enforcando e empurrando minha cabeça na direção do travesseiro. Gente, eu tô apavorada só de imaginar essa cena. Bom, Nossa, até bati minha mão na mesa aqui. entrei em desespero, porque mesmo vendo monstros de paralisia, eu normalmente não sentia toques ou frio descomunal que eu estava sentindo. Adendo, eu estava coberta. Então eu comecei a tentar me mover com todas as forças do meu corpo, até que consegui acordar e, chorando muito, saí correndo em direção do quarto do meu pai. Ela conseguiu desparalisar, então. Conseguiu desparalisar. Ele perguntou o que aconteceu, contei e ele disse que tinha algo pra me contar. Ah, do nada. Tranquilo. Bem Essa normal. história, tá? Então eu vou te contar um negócio. Antes de mudarmos de apartamento, meu pai sentia algo muito ruim no lugar. Contou que algumas visitas vomitavam, tinham quedas de pressão e sentiam muito, muito frio na casa. Então decidiu contar pra mãe de santo da família, que encostou sua cabeça na dele e de pronto decidiu que teria que ir até o apartamento fazer um trabalho de limpeza espiritual, coisa raríssima dela fazer. Depois contou pro meu pai que não queria dizer o que tinha na casa para ele não desistir da sua moradia e que no futuro esse apartamento faria muito bem a ele. Gente. Porém, ela frisou que foi uma das coisas mais graves que viu na sua experiência. Adicional da história, a mãe de santo veio a falecer recentemente. Ela também era madrinha de batismo do meu pai, apareceu no sonho dele, dizendo que estava muito bem do outro lado e que gostaria de receber uma visita dele no centro espírita dela, porque ela precisava de um descarrego. Porque ele precisava de um descarrego. Gente, a história acaba assim. E não tem desfecho? Não tem desfecho, meu Deus. Primeiramente, Pera. você escreve muito bem. Sim, porque você tem 16 16 anos. Vamos começar por isso. Vamos começar por isso. Mas outra coisa, é uma história muito recente, né? É. Muito recente. Acho que tanto pra memória dela, De lembrar, né? De relembrar. de relembrar isso, tipo, muito forte, né? É. Cara, e... eu Eu acho não que ela sei. nem sei se é ela Tem uma ou ele, coisa na que eu não verdade. sei. Tem uma coisa que eu não sei, Mabê. Ah. Que é o seguinte. Quando você tem paralisia do sono, você pode chegar a ter visões de alguma coisa? Tem muito relato disso, de paralisia do sono, porque é exatamente isso, a paralisia do sono. Muitas vezes você vê uma coisa que não tá acontecendo, né? Então tem muito relato de visão em paralisia do sono. Tá, mas Eu então, nunca- mas eu realmente não... Se a mãe de santo falou que ela sentiu uma presença meio estranha na casa e as visitas vomitavam, passavam mal quando ia na casa, tipo, sem motivo nenhum aparente, é meio estranho, né? Que a energia do lugar não seja tão legal. Mas o que eu quero entender é por que esse lugar no futuro faria o pai e a família muito felizes? Porque aparentemente não Porque fez. aparentemente é um lugar que só dá merda, né? Então acho que primeiro assim, vamos fugir pra Paris, né? Eu sempre falo, vamos fugir pra Paris. Acho que o lugar aí dá um pouco de medo. E assim, ou pelo menos começa a cobrar agora dessa mulher. Eu ia atrás dessa líder espiritual, né? Enfim, eu sei que Ela ela morreu. Não, mas ela pediu pra ele ir lá no centro pra ela visitar. E eu falaria assim, beleza, agora eu quero a parte que eu sou feliz, cadê? A parte que a casa vai me fazer feliz. Então, mas eu acho cobraria. que é uma coisa num futuro mais, sabe? Mais não. futuro. Acho que é. Mas mais futuro que isso, será? Há 2 anos, né? Que aconteceu. Não, mas Mas ela. 2 anos que aconteceu com ela, mas não foi 2 anos que aconteceu com a casa. Tipo, Ah, ele falou sim. do passado, não dá pra Isso. saber quando que foi. Então, eu acho que o seu pai tem que cobrar dessa líder aí é o momento de ser feliz, ou então vazar Ou muda daí. de casa, gente. Ou muda de casa. Muda de casa, volta depois de uns anos. Vai ser feliz, sabe quando ele Eu vai ser acho que feliz? muda A hora de que ele casa. muda de casa. Eu Muda- acho que esse é o momento que ele vai descobrir que ele vai ser muito feliz, porque às vezes a gente precisa ser muito triste pra ser muito feliz depois. É. Então é isso, a felicidade tá em não precisa, na real, né? na verdade, não precisa nem ser triste. Ai, ai. Mas eu não sei qual que é o teu nome, mas espero que você fique bem. Sim. Eu já tinha nessa idade ansiedade, depressão. Hoje eu tenho só ansiedade, então pode ser que você chegue melhor daqui a uns anos. Mas apenas dizendo que fica bem, se cuida e pede pro seu pai vazar daí, porque não tá dando. E é muito legal você ter um protocolo de desparalisação, assim. Legal no sentido Mostra que ela é de esperta, autocuidado né? também, né? Sim, certeza.
Amor felino tóxico. Me chamo Lu e esse caso bizarro aconteceu comigo quando eu tinha uns 10, 11 anos. Eu tenho 18 agora. E só lembrei dele por causa da história da menina que estava zoando a irmã com o ventilador no teto. Foi quase como ter uma daquelas visões da Raven, só que do passado. Tipo quando você desenterra uma memória que passa um tempão se perguntando onde o seu cérebro tinha enfiado aquilo por tanto tempo. Enfim, sem mais delongas, segue meu caos de como um gatinho quase me obrigou a me tornar canhota. Será que o gato comeu o braço dela? Minha família e eu fomos pro Guarujá passar o ano novo e dividimos o apartamento com mais um tanto de gente, umas 10 pessoas. Que terror. Já começa o caso de terror pra mim começa aí. E lembro que tinha umas 3 beliches em cada quarto e eu, bem boazuda, decidi dormir na parte de cima do quarto que a minha família estava dividindo com umas 2 pessoas. Ou seja, meus 3 irmãos, minha mãe, 2 pessoas, um gato e eu no mesmo quarto. Sim, isso mesmo, um gato. Eu lembro que tinha um gatinho branco que dormia comigo todo dia e eu tinha certeza que eram de algumas das pessoas que foram com a gente, que por algum motivo tinham decidido levar um gato pra praia. Eu era uma criança, logo pra mim não fazia muita diferença. Eu adorava dormir abraçadinha a ele enquanto ele ronronava. Minha mãe nunca gostou de gato, então eu nunca pude ter um. E achava que se questionasse sobre o gato, os donos iam querer ele de volta. E eu queria ele só pra mim. Comecei a achar estranho que eu só o via na hora de dormir. Mas pensei que provavelmente era porque eu passava o dia fora e só voltava à noite. Até aí tudo bem. Mas é aí que o ventilador de teto entra na história. No dia 31, fomos para a praia pela manhã e à tarde eu estava exausta e queria dormir. Deitei na minha cama e capotei. Eu sinto que acordei alguns minutos depois, porque ainda me sentia muito cansada, mas não sei dizer exatamente quanto tempo havia passado. Já era noite e o gato branco estava ronronando acima de mim. Sim, acima de mim e não em mim. Ele estava sentado no ar, me olhando e ronronando, como sempre fazia no meu colo. Mas dessa vez, o safado estava flutuando. Gente, o gato tava voando. Eu não entendi nada, mas ainda assim cansada, eu só queria abraçar o bichinho para dormir mais. Então comecei a esticar o meu braço em direção a ele para tentar alcançá-lo. Lembro exatamente de esticar os meus braços muito devagar. Lembro da minha mãozinha pequenininha se erguendo bem lentamente até que alguém entra no quarto e acende a luz e pergunta o que eu estou fazendo. Quando eu olho de volta, o gato sumiu e percebi que o ventilador de teto estava ligado na última velocidade e a minha mão estava a pouquíssimos centímetros das hastes que estavam girando muito rápido. Meu Deus. Eu afastei a mão correndo e disse: "Ué, o gato sumiu." E a moça que estava dormindo no mesmo quarto que a gente perguntou: "Que gato?" Ao que respondi: "Aquele que dorme comigo todo dia. Deve ter se assustado e saído pela janela." Ela disse nunca ter visto um gato algum e que era impossível ele ter saído pela janela, pois estávamos em um andar muito alto do prédio. Eu entrei em choque. Até hoje a memória do gatinho ronronando no meu ouvido é muito real. Nunca comentei com mais ninguém porque tinha medo de me acharem doida. Talvez eu realmente seja. Mas o que mais me assusta é que quando eu tinha 6 anos eu sofri um acidente e perdi 1/3 de 2 dos meus dedos da mão direita. E a mão que eu estava usando para tentar alcançar o gato era justamente a direita. Meu Deus. Nossa, essa informação me pegou, hein? É. Eu nunca entendi o que foi aquilo, mas dou graças a Deus que aquela mulher, que eu nem me lembro o nome, entrou no quarto aquela hora. Já que eu sou destra, me daria muito trabalho aprender a escrever com a mão esquerda. Agora que eu entendi por que o gato Enfim, quase... foi isso. Um beijo pra você, Mabê Ama Podcast. Agora eu entendi porque o gato quase obrigou ela a se tornar canhota. Caraca, Mabê. Porque ela já tinha 2 dedos com 1/3, né? Sim. Que tinha sofrido acidente. Que tava menos 1/3, né? Dos 2 dedos. E quer dizer, ia machucar os outros dedos. Talvez até perder, porque é perigoso, Sim, né? super. Ventilador. Gente do céu. Mas... Eu achando que o gato era fofo e ele era o demônio. Ele era o demônio. E o gatinho flutuando em cima dela, né? Ai, mas deve ser tão legal, um gato espírito. Ai, Eu ia amar ficar brincando, ronronandinho.
Mas eu acho que ela devia adotar um gato agora, vai. Ah, será que ela verdade, será que ela tem algum tipo de... Ela deve ter gato hoje em dia, não? Mas será que ela tem alguma... Porque pode ser isso. Não, mas assim, o gato, ele não foi uma... Será Não, o gato não foi... Eu acho que o gato ela? não foi ruim, eu Eu acho. acho que ele tava protegendo ela. É, também acho que ele tava protegendo. Eu acho que ele tava protegendo ela. Dela não levantar a mão. Porque ele estava ronronando acima dela. Então pensa, se tem uma cama, o gato e o ventilador, quem que vai tomar decepada do ventilador primeiro? É o gato. O gato. Então ele tava protegendo. Aqui ela ficou assustada e talvez tentou tentou puxar. encostar. Mas pode ser que ele seja... Mas e se ela dormia com ele agarradinho, ela não levantava a mãozinha também. Então acho Exato. que ele protegia. Eu também quero acreditar entendeu? que ele Eu acho que ele é protegia. mais uma coisa... E gatos são animais muito... que sentem muito as coisas, né? Normalmente, assim, Sim, de sentem barulho. muito. Eles são muito mais sensíveis, assim. É. Então eu acho Gente, que pode nunca- ser isso. Eu acho que o gatinho não é uma coisa ruim, assim. Não, eu também acho que Eu não. acho que na real ele tava meio que te ajudando, assim, dormindo Ah. com você, indo todas as... Porque assim, quando a gente tá dormindo é um dos momentos que a gente tá mais vulnerável também, né? É Tipo, verdade. Então se ele tava lá, significa que talvez ele tava Te ajudandinho. te ajudando, é. E ele Ai, ficava Lu. ronronando, carinho. Conta que você tem gatinho hoje em dia. Gatinho e cachorrinho, aquelas que quer que tenha todos os animais. É, eu acho que se você não tiver, eu acho que você devia ter, porque pode ser que eles te ajudem. Fazer que eles te ajudem. Bom, vamos para a última história, então. Ah. A ambulância mal assombrada. Oi, Mabê, oi, convidado, oi, todo mundo que tá ouvindo. Fiquei muito feliz com o quadro ganhando seu próprio feed, tendo episódios toda semana. Yay! Eu também fiquei. Mas vamos ao meu caso. Eu sou a Maria Isabel Ventura e meu pai era motorista. Nossa, ela deu o nome todo. É, Eu sou Maria Isabel Ventura, bebê. Um beijo, Maria. No teu... E meu pai era motorista da prefeitura da minha cidade. Uma cidade bem pequenininha do interior de Minas Gerais. Eu podia ter A gente pedido um especial causa Minas só de- Gerais. especial Minas Gerais. Durante alguns anos, ele era um dos motoristas das ambulâncias. Para contextualizar, minha cidade é pequena, ao ponto de não ter estrutura para se fazer nem partos. Então, em toda situação um pouco mais complexa, as pessoas são levadas para cidades vizinhas para ter atendimento. E esse transporte é feito pelas ambulâncias da prefeitura. Nossa, é muito comum, né? Cara, isso é muito comum. Eu ia falar isso agora. Isso é Não, muito a ambulância da prefeitura vira tudo nessas É. coisas, assim, tipo, sei lá. Fulano bêbado da cidade, idoso, caiu em Exatamente. tal lugar. Bora, ambulância Bora da de prefeitura. ambulância da prefeitura. Durante o plantão do motorista, a ambulância fica com ele, estacionada na própria casa. Isso também é muito Minas Muito Gerais. de confiar com o funcionário de que a ambulância vai ficar lá e que ele não vai fazer nada com a ambulância. É. E aí, fica estacionado e tal, e quando alguém precisa do transporte, o motorista recebe uma ligação e vai até a pessoa ou ao hospital. Sim. Acontece que uma das ambulâncias disponíveis começou a causar desconforto entre os motoristas. Durante as madrugadas, estacionada em frente às casas, a bicha começou a fazer uns barulhos estranhos. Era como se fosse um gemido trêmulo, como se a coisa falasse enquanto batesse queixo de frio. Tá, é tipo... Acho que é mais isso, Tá. O motorista... A ambulância lá... que frio! Que frio! Que frio nesse inferno, eu sou só uma ambulância. O motorista ouviu, comentou com outro, que comentou com outro. E um dia, estacionado na porta da minha casa, a gente também ouviu. A primeira reação foi imaginar que fosse algum problema mecânico. Ou algo acontecendo nos aparelhos de primeiros socorros que ela tinha, tipo balão de oxigênio, desfibrilador, etc. Mas mecânico nenhum encontrou nada de anormal e a manutenção dos equipamentos também estava em dia. Detalhe, ela só fazia esse barulho quando parada e de madrugada. Mesmo que ficasse horas parada durante o dia, não dava um pio. A bonita só fazia os gemidos dela depois de meia-noite. Que é a hora que ela sentia frio, né, gente? Gemia... Eu amo que ela tá tratando a ambulância como se fosse uma pessoa. Não, a bonita só fazia os gemidos dela depois da meia-noite, gemia a noite toda e só parava de manhã. É importante dizer que nessa ambulância em específico nunca havia morrido ninguém durante um socorro. O que até poderia explicar uma assombração, mas nem essa hipótese tinha. Ela fazia esse barulho com todos os motoristas, inclusive quando estava no pátio. Então também não era nada específico com alguém. Eu sei que no auge dos meus 9, 10 anos eu morria de medo. Ela ficava parada na calçada e bem em frente à minha janela do quarto. Um dia, no auge do medo, eu acordei meus pais e falei que a ambulância não me deixava dormir. Meu pai, querendo pagar de valentão, levantou e foi até lá ligar o motor e me mostrar que não era nada demais.
eu acompanhei. Mabê do céu, assim que meu pai sentou no banco do motorista, a abençoada solta o barulho e se balança inteira. Não sei quem correu e entrou em casa mais rápido, meu pai ou eu. Nessas horas é cada um por si. E ela tinha 10 anos, seu pai vazou. Isso durou anos, sim, anos. A ambulância lá, gemendo e batendo queixo na porta da minha casa. Não. Meu pai até tentava evitar pegar essa pro plantão, mas às vezes era inevitável. Só tinha ela, porque obviamente também todo mundo evitava, né, a bichinha. Até que finalmente ele mudou de função e virou motorista dos ônibus escolares. E aí os ônibus foram muito pior, né? Já pensou? Não sei o que aconteceu com a bendita da ambulância, se ela ainda continuou fazendo barulho por muito tempo, se alguém conseguiu exorcizar. O que eu não consigo até hoje é achar uma explicação plausível. E aí, o que vocês acham que era? Assombração? Defeito? Frio? Eu chuto ET, porque ET é sempre uma boa justificativa pro que não se tem justificativa. Um beijo a todos. E vamos lá, em Minas Gerais, né? Se é Minas Gerais, pode ser um ET. Pode ser ET, pode ser em Varginha. ET. Se for no sul de Minas, então... Não, mas E agora aí? que o pai virou motorista de ônibus, eu fiquei sabendo que os ônibus também estão gemendo por aí. Ai, sim. É uma máfia dos transportes gemedores. Gente, a máfia dos transportes. Então, eu fiquei nessa dúvida aí, gente. O que será que é? Será que é uma falha na mecânica? O meu carro faz um... ele faz um negocinho... Deixa eu ver explicar. É de vez em quando. Ele faz assim... Tic, 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 tic. Assim, preciso levar no mecânico? Preciso. Levo. Inclusive, vou levar. Levo, não muito. Não, pra cá. Não, mas eu vou levar pra fazer a revisão. E eu vou falar, só que tipo, eu vou chegar pro cara e falar assim, então, ele tá fazendo tic, 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 tic. Eu não sei o que explicar. É isso, ele tá fazendo Mas barulho. não acontece nada, sabe? No painel não acende nada, tal. É um mas carro bom, mais Talvez é só velho. um parafusinho que soltou. É um carro mais velho Mas- e ele tem as coisinhas dele. Mas sobre a ambulância, ela falou que não morreu ninguém na ambulância. Ponto positivo. Que a ambulância não faz. A cidade não tinha estrutura pra fazer nada. Então a ambulância era mais pra fazer locomoção de socorro rápido, assim. Ah, Né? usa aqui e ali, Usa aqui, usa ali. bem tá. raro. Eu não sei, assim. Juro Você acha que é- só um negócio, talvez. Mas o negócio é, tipo, mal assombrado, um negócio sobrenatural ou um negócio mais mecânico? Porque os mecânicos olharam também, né? Eles falaram que tem isso. Os mecânicos olharam. Ah. Não tem nada. Não tem nenhuma questão. Uhum. E também não era com uma única pessoa. Então é com a ambulância. Que É se com a fosse só ambulância. com ele, aí eu já ia achar um pouco É. mais estranho. É. Mas é com todo mundo. Então, tipo... Mas o fato de não morrer ninguém, não ter acontecido nada naquela ambulância muito marcante... Você acha que invalida? Não, Ou sobrenatural? olha o termo. Eu não sei se invalida, mas gera uma desconfiança um pouco maior. Tá. Se tivesse rolado uma morte, você ia falar, tipo... Não, ah, já essa era, é a aí, pessoa. Acabou. Tá. Faz E sentido. se morreu, a gente não sabe também, né? É. Deu medo dessa cadeira aí. O João fazendo barulho, não fiquem assustados. Não sei, mas tipo assim, um negócio que faz só de madrugada. E quando o pai foi ligar a estranho. ambulância Ela tremeu. tremeu, exato. Eu E tô achando um se pouco faz- engraçado essa história que é uma É ambulância. engraçado. Tem aquele conto do Stephen King, né? Que é a Christine, o carro, que é assassino. Então. Eu amo essa história. Gente, eu acho que é o meu favorito do Stephen King. Sério, eu amo muito. Christine, o carro assassino. Christine, o carro assassino. Mas, eu não sei, gente. Eu tô aqui que a ambulância... Então, existe essa possibilidade que eu fico pensando assim dos objetos ou das coisas serem... carregarem essa energia? Ou sempre são pessoas? Tipo uma entidade, você diz? É, o que... Entendeu? Não Tipo sei. um quadro, Uai, deve ter, porque se tem, tipo, sei lá, objeto que cai, o quadro do Temer não caiu lá no... Você acha que aquilo lá é o quê? Tem que ter alguma coisa aí por trás. Eu não sei. Eu não sei também, gente. Vocês acham que dá pra uma ambulância ser possuída pelo demônio? Gente, eu acredito. Eu não vou. Samu, vou. eu não Eu vou. não vou. Preciso de você. Eu não vou. Não vou, Eu tô gente. tô ocupada. Tô Eu, frio. hein? Tô gemendo. Tô com frio. Tô com frio. A bicha só tem frio o tempo todo. Mas eu acho que eu tentaria colocar um cobertorzinho na ambulância. Tipo assim, um dia, uma loninha, uma coisa que como quem não quer ou nada. Então, eu acho que não tem medo também. Chegar lá, conversar, falar, querida, se tem alguma coisa aqui,
deixa pelo menos, fica na sua. Fica na sua, tipo... Sabe? Ó, tô entrando, não quero confusão, não enche meu saco também. Porque olha só, tem uma questão aqui, que é... Uma questão. Quando o pai entra na ambulância e liga a ambulância, e a ambulância se treme, remelexe toda... Ninguém ligava a ambulância de noite? Ninguém nunca tentou ligar a ambulância à noite? Eu acho que ela nunca tinha dado isso. Ninguém nunca pensou em ligar a ambulância à noite? Não acontece nada, né? Numa cidade que nada acontece, feijoada. Não sei. É. Um beijo aí, O ambulância. João não tá gostando. O João, pra ele, assim, tem que ter alguém ter morrido. Não, é porque eu tô sentindo falta... É porque, assim, pra mim é a ambulância que treme, gente. Mas gemer de madrugada? Toda madrugada? Geme, né? Ela geme. Eu faço... Como é que... Sabe? Eu não sei lá, eu tô zoando desse negócio, eu vou chegar lá em casa, vai ter uma ambulância gemendo na porta da minha casa. Mas eu acho que essa pessoa também pode dar uma atualizada pra gente. Porque o seu pai mudou de profissão. A ambulância... Mas vocês moram numa cidade pequena, gente. E ela falou que não tem nenhum caso da ambulância. Mas, tipo assim, não tem uma fofoqueira aí na cidade que fala da ambulância. Eu acho que tem que ir atrás também pra investigar pra nós. Enfim, né? A ambulância mal assombrada. E é isso, gente. Acabamos aí os casos. Hoje fizemos de tudo. Teve caso, monstro de infância. Agora a gente vai fazer uma coreografia. Joguinhos. Agora a gente vai fazer uma coreografia no TikTok. A gente vai descrever aqui pra você. A gente vai montar pra você. E obrigada por ter participado. Amiga, Foi tudo. Amei. Sucesso. Fiquei muito feliz. Concordo com a nossa última ouvinte. Que tô muito feliz que o Caso Bizarro virou um podcast, que você tá tendo esse espaço e conta sempre comigo. Amei. Sim, quero te chamar mais vezes. E conta aí, se alguém não souber onde te encontrar, conta de projetos, fique à vontade. Olha, vocês me encontram no Grindr, tá certo? Porém também. Não, eu estou nas minhas redes sociais, no Instagram como João L. Pedrosa e em todas as outras redes sociais... Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn, Pinterest, tá tudo lá com João Luiz Pedrosa, Luiz com Z, Pedrosa com S. Colunas semanais no BuzzFeed, programa semanal no Multishow toda quinta às 11h30 e é isso. 11h30 da manhã. Noite. Da noite. E é isso, tamo lá. É isso, gente. Obrigada por ter vindo. Obrigada, amiga, amei. E lembrando, galera, se você quiser enviar o teu caso, é casobizarropodcast@gmail.com que a gente vai estar aqui. Eu e o João, ele vai ficar aqui pra sempre. Vou ficar aqui pra sempre eu com um quadro. Eu comprei aqui um estúdio. E a gente só vai ler casos sobre automóveis amaldiçoados, ambulâncias, ônibus, motos, carros, caminhões. É um tema, assim, uma coisa que eu criei agora. Um quadro que é... Tipo, o quadro chama Ambulâncias que Gemem. Ambulâncias que Gemem. Então, se você tiver um caso de ambulância que geme... Manda pra gente. Tchau, gente. Obrigada e até o próximo episódio.